Estamos no Complexo de Vitória, na Academia, é essa a designação oficial agora, onde já decorrem, como conseguimos perceber, algumas das obras tendentes a fazer crescer o Vitória do ponto de vista das infraestruturas, nomeadamente relacionadas com o projeto do mini-estádio. E este é, no fundo, o mote para uma conversa com o Presidente Miguel Pinto Lisboa, para saber, Presidente, como é que estão precisamente as coisas nesse sentido, num projeto que se pretende que possa alavancar o Vitória no futuro imediato. Exatamente, conforme é do conhecimento de todos os vitorianos, nós apresentamos o projeto do mini-estádio em outubro aos nossos associados e, apesar do momento de pandemia ser difícil, como todos entendemos, para todas as atividades, na nossa ótica este é um projeto estruturante que ajudará o Vitória a se aproximar, não muito, mas alguma coisa do que os nossos competidores diretos fazem. Como todos sabemos, esta academia já tem cerca de 30 anos, já não nos confere a vantagem competitiva que nos conferiu noutros momentos, e se a nossa aposta é desde o início na formação, ela tem que se refletir em dar melhores condições de trabalho a essa mesma formação. Daí nós termos optado por fazer aqui o mini-estádio. A fase 1 e a fase 2 já estão em processo adiantado e a fase 1 ficará concluída antes do início da próxima época desportiva, dando de facto condições estruturais melhores para os nossos atletas da formação. Em que é que consiste essa fase? A fase 1 consistiu na remodelação total da zona de balneários, que estava de facto já com algumas deficiências, e vamos ter balneários dos visitantes, balneários para as nossas equipas novos, também a zona de fisioterapia e a zona de preparação física da formação serão totalmente remodeladas. A fase 2 consistirá nos serviços administrativos e iniciará logo na parte superior. Terá também já a componente do camarote, que é obrigatório para o mini-estádio, e portanto nesta fase 1 também incluímos e incorporamos o reforço estrutural necessário para depois a execução da fase 2. E essa estará completamente definida quando? Assim, a fase 1 estará concluída no início desta época desportiva, iniciar-se-á imediatamente ou decorrerá de forma mais acelerada a fase 2, que estará pronta durante a época desportiva. E depois avançaremos para a fase 3, que tem a ver com as bancadas. As bancadas, cobertura, e os acessos. Acessos, cobertura de bancadas. Sim. Requalificação das bancadas, colocação de cadeiras, novos acessos que terão que ser de acordo com as normas do IPDJ totalmente segregados e, portanto, estará pronto, penso eu, depois. É um processo que demorará mais, mas antes do centenário estará concluído. Que verbas é que serão afetas a este investimento? Para além das ajudas que temos ou com participações que temos, serão afetas ainda algumas verbas de algum relevo por parte do Vitória. Daí lhe dizer que, apesar da pandemia, entendemos que é uma obra estrutural e que justifica que também aqui possamos fazer algum investimento, porque o dinheiro que se está aqui a colocar é investimento, não é gasto. Este projeto anula de alguma forma a ideia que tinha da construção de uma nova academia, sobretudo para o futebol profissional? Ou isso não, de todo. É uma ideia completamente execuível ainda? O que este projeto nos faz é dar hoje melhor capacidade na formação. O que nós entendemos, conforme estava-lhe a dizer anteriormente, é que a capacidade da nossa academia, deste complexo, está esgotada, e se nós queremos dar um passo significativo no crescimento do Vitória e no Vitória que nós projetamos no futuro, porque o Vitória do Centenário deve ser um Vitória do futuro, não podemos e temos até que acelerar a implementação do projeto da nova academia. O nosso objetivo passa sempre por manter aqui o complexo, porque há uma relação umbilical entre o Vitória e a sua cidade, e aqui consideramos que já é um património dos vitorianos e dos bimaranenses termos aqui a nossa academia para a formação, mas para o futebol profissional, para o que é o nível de exigência que hoje existe no futebol, entendemos que esta academia já não é suficiente e devemos fazer o split do profissional
para uma nova área geográfica e que já estamos a tratar também em processo acelerado desse projeto. Processo acelerado? Portanto, já há novidades relativamente a isso? Mesmo já temos o projeto definido, a localização está a ser estudada, mas já temos o projeto definido do que serão as nossas necessidades, do que serão as equipas que transitarão para essa academia e, portanto, estamos numa fase em que temos que determinar qual será o espaço físico que ela ocupará. Em princípio não serão só as equipas profissionais, algumas da formação? Em princípio da será sempre a pós-formação, sim. Dos sub-17 para cima. Tinha a ideia de que a localização preferencial poderia ser ali na zona de Silvares, ainda é para lá que aponta ou ainda não? Ou não? A localização será com certeza no Concelho de Guimarães. Sim. E é esse o nosso objetivo. Agora, a localização em específica terá que ser estudada, até porque nós temos sempre uma relação próxima com a autarquia, que também entende ser este projeto importante para que o Vitória cresça e, portanto, nós respeitamos os nossos parceiros, trataremos do tema com os nossos parceiros e no momento certo em que todos estejamos de acordo ou a decisão esteja tomada, será com certeza comunicado aos bimaranenses e aos vitorianos. Este é um sinal inequívoco de que o Vitória de futuro vai estar muito alicerçado na sua formação? É um sinal claro de que um projeto desportivo como o do Vitória só faz sentido estando nós alicerçados na formação. Conforme todos sabemos, o Vitória, como a generalidade dos clubes portugueses e do futebol português, tem que ser formador. O que diferencia, o que dá alguma capacidade competitiva ao nosso futebol é a qualidade da formação que nós temos. Quem tiver um projeto diferente desse está condenado ao fracasso, porque nós não temos os meios financeiros que têm outros competidores e, portanto, temos que apostar na formação e apostar na formação essencialmente a partir dos 16 anos, que é onde temos maior garantia contratual, e produzir internamente o talento que nós não temos capacidade de adquirir externamente. Essa é a visão que nós temos, esta é a visão do futebol português, como formadores para os outros mercados, obviamente. O sucesso atual dos jogadores... E tirar uma vantagem desportiva dessa formação, claro, que não se pode perder de vista. O objetivo é ter sempre um sucesso desportivo com essa formação. E precisamente nesse sentido, o sucesso de jogadores como o André Amaro e o André Almeida, sucesso recente, são fatores encorajadores até para a própria administração, no sentido de apostar nesta filosofia, nesta matriz? O facto de termos o André Amaro, o André Almeida, o Hélder Sá já na nossa equipa A e já com minutos na nossa equipa A, corrobora o modelo de aposta na formação que nós temos. Já podíamos ter inclusivamente outros jogadores com minutos na equipa A, nomeadamente o Wendel, o Guedes, o Herculano, o Esteves, e não tiveram por uma razão que tem a ver essencialmente com os quadros regulamentares da equipa B, que estando no Campeonato de Portugal não permite que um jogador que tenha um minuto na equipa A jogue nesta fase decisiva de apuramento para a terceira liga, porque a nossa aposta passa na formação. Nós acreditamos nos ativos que temos na nossa formação e no muito que eles podem dar ao Vitória Sport Clube, e portanto a aposta é claramente para manter, porque estamos convictos e porque é uma aposta de qualidade. E isso tem-se feito sentir na participação desses atletas que referiu. E relativamente a esses dois atletas, permita-me colocar-lhe esta questão: vai ser fácil mantê-los nos quadros do clube? Vão renovar contrato? Nós claramente que estamos atentos à avalia de todos os nossos profissionais. E o tema dos dois jogadores em apreço já está tratado há muito, e não é por marcarem um golo que nós o vamos tratar, porque a qualidade deles, a personalidade deles já está identificada. Portanto, vão continuar vinculados ao Vitória com certeza. Por alguns anos? Sim, com certeza. Presidente, está prestes a terminar a temporada, o Vitória está ainda numa posição delicada porque não tem o seu lugar garantido, nomeadamente no que diz respeito ao apuramento para uma competição europeia. É importante que isso suceda até para alavancar todos estes projetos que tem em mente? O nosso objetivo sempre foi um projeto de Vitória europeu. O facto do Vitória participar nas competições europeias não é decisivo, mas é potenciador
do que é o Vitória e do que é o projeto que nós temos para o Vitória. Portanto, é importante estarmos focados no presente e em conseguir atingir esses objetivos. O 6º lugar são serviços mínimos? O 6º lugar só podem ser encarados de facto como serviços mínimos, porque o nosso objetivo é sempre fazer mais e melhor. Mas acredita naturalmente que no mínimo isso vai ser garantido? Não lhe passa pela cabeça que não seja? Acredito eu, como penso que acreditam todos os vitorianos, ou os de facto vitorianos acreditam, que o objetivo do Vitória, jogando o Vitória como jogou contra o Moreirense de forma pragmática, objetiva e com avisar o resultado positivo, que os objetivos serão atingidos. Mas, com mais dificuldade do que o que seria expectável, a verdade é essa. Certo, e essa dificuldade de que fala significa também algum desalento da sua parte? Esperava mais desta temporada, ainda que fosse uma época de transição. Claramente que nós esperávamos mais desta temporada, delineámos um projeto que passava por, de forma tranquila, atingirmos o 5º lugar, pelo menos o 5º lugar. Isso a meio ou na viragem do campeonato estava bem encaminhado, as coisas de então para cá não nos correram de feição, mas a verdade é que também há que registar que numa fase complicada da temporada em que se jogam todos os objetivos, houve estranhamente, internamente, uma pressão inusitada que faz com que também às vezes perca um bocado de foco e que eu não vejo justificação para isso. Nós garantimos que estamos cá para atingir os objetivos, não perdemos os focos dos objetivos e tudo faremos para os atingir. Com maior ou menor dificuldade, vamos ter um Vitória europeu. Acredito que já estará naturalmente a preparar a próxima temporada. Vai ter um novo diretor desportivo para substituir o Carlos Freitas? É um tema que tem sido recorrente nas últimas semanas. Eu responderia de outra forma. Nós, quando nos apresentamos aos vitorianos, apresentamos um projeto que tinha por objetivo colocar o Vitória na rota do sucesso. Voltarmos a ser, no médio prazo, novamente, de forma recorrente, um dos 4 primeiros classificados do Campeonato Português, porque entendo que nunca deixamos de ser o 4º clube nacional pela nossa identidade, pela força dos nossos adeptos. Social. Exatamente. Que também tem que ser quantificada, não só as estruturas, mas também a base social. Nós não alteramos o nosso projeto. Entendemos que às vezes pode haver escolhas que não produziram o resultado que nós pretendíamos que fosse produzido. E essa foi uma delas, Presidente, o Carlos Freitas? Não correu conforme era expectável para si? Eu penso, como já disse anteriormente, que grande parte também do trabalho do Carlos Freitas será mais visível lá à frente. No presente, de facto, estamos a ter mais dificuldades do que acho que entenderíamos que devíamos ter. Nós analisámos isso com critério, entendemos que há ajustamentos que possam ser feitos e que serão feitos no sentido de retificarmos algumas coisas para sermos mais rápidos e mais precisos ao atingir os nossos objetivos, mas temos delineado a forma como nós vemos de os atingir e não alteramos nesse aspecto. Portanto, o seu projeto não ficará nunca refém da personalidade de Carlos Freitas? Não. O projeto era um projeto desta direção. Certo. O Carlos Freitas era um executor desse projeto. Um protagonista apenas. Exatamente. Um protagonista importante desse projeto. Vamos, com certeza, como nós entendemos, ter uma reestruturação do que entendemos ser o futebol profissional do Vitória, que está em curso. Portanto, vai ter um novo diretor desportivo, mas não será Carlos Carneiro? O Carlos Carneiro foi um nome que também surgiu na sexta-feira e com o qual nós nunca contactamos. Reconhecemos que tem feito um trabalho interessante no Passos Ferreira, mas nunca foi equacionado por nós, nunca foi contactado por nós e, estranhamente, num dia em que temos um dos jogos mais importantes para a nossa época desportiva, surge um diretor desportivo, assim como também surgiram surgiram contactos de alguns associados a dizer que andavam em listas para destituir a direção. Coisas impressionantes. O Vitória tem ruído interno que prejudica os objetivos do Vitória. Mas nós estamos firmes,
para atingir os objetivos. Relativamente ainda à questão do diretor desportivo, está identificado, está contratado? É uma questão que já está praticamente decidida? Está claramente identificado o perfil do diretor que queremos, temos a perfeita noção do que nos vai acrescentar e, mais do que acrescentar em termos puro e duro de futebol, vai-nos acrescentar em termos de organização, conforme lhe dizia há pouco. Daí eu lhe dizer que o que está em marcha, conforme eu disse, é uma estruturação do futebol profissional do Vitória. Porque este ano e meio dá-me também uma visão do funcionamento mais próxima e, portanto, daí eu dizer que os ajustamentos serão efetuados. Pode confirmar o regresso à estrutura de Rui Leite? O Rui Leite está connosco. Já está a trabalhar? Sim, mas não está próximo da equipa A, mas está a trabalhar connosco. Portanto, vai trabalhar de novo no processo da formação e naquilo que é a articulação com o futebol profissional. Exatamente. É isso. Sim. É uma pessoa que merece a minha confiança, que reconheço o trabalho que ele fez e está para contribuir. Porquê é que pediu a marcação de uma Assembleia Geral? Quer pôr os pontos nos is relativamente a alguns assuntos? Não ou sim. A forma como nós nos apresentamos sempre perante os vitorianos é uma forma de transparência e de esclarecer todas as questões que se colocam. Nunca nos furtamos a responder a todas as dúvidas que qualquer um dos associados colocasse no momento e no local próprio. Não há temas tabus. Entendemos que estava a ser gerado um ruído inusitado em torno de algumas situações. Da forma que nós vemos, o Vitória deve de esclarecer sempre os seus associados no tempo e no local próprio e, portanto, entendemos que o pedido de uma Assembleia Geral fazia sentido, porque aí podemos esclarecer todas as dúvidas com verdade, pela qual sempre nos pautamos. Daí termos feito esse pedido. Para além dos esclarecimentos de que fala, vai também de algum modo dar já algumas novidades aos sócios relativamente à planificação da próxima temporada? É possível? Sim, é possível que isso aconteça porque é como lhe digo, a planificação da próxima temporada está em curso há muito e, portanto, é normal que se possam dar alguns pormenores aos seus associados que se possam revelar já nessa altura. Vamos ter uma Assembleia Geral provavelmente logo após o final do campeonato? Isso é um tema que não compete à direção. Nós fizemos o pedido à mesa da Assembleia Geral, que eu sei que já tomou as devidas diligências para a sua realização, depende também da DGS e, portanto, logo que seja possível, ocorrerá essa Assembleia Geral. Portanto, nomeadamente nessa Assembleia Geral, vai esclarecer algumas dúvidas relativamente a alguns assuntos que têm sido abordados nas últimas semanas, alguns deles pelo comentador Rui Santos. Esclarecerei todos os temas que os vitorianos pretendam ver esclarecidos. Os temas que têm surgido pela boca de um ser comentador, já todos entendemos que têm origem em alguém do universo vitoriano, que pretendem com isso destabilizar e criar uma campanha de desestabilização. Essa campanha parece-me que irá continuar. Nós, no local próprio e no tempo próprio, estamos disponíveis para esclarecer com verdade todos os vitorianos, porque não há mais ninguém que queira mais do que nós se pautar pela verdade desportiva e pela verdade negocial. Nós não temos nada a esconder nos temas que são falados e, portanto, estamos disponíveis para com verdade responder a tudo. Presidente, porque é que tem essa absoluta certeza de que há aqui um género de instrumentalização? Foi o seu comentador que disse no último programa, não são palavras minhas, ele é que disse que recebia informações de vitorianos que fizeram perguntas à direção. Só tive um vitoriano que fez perguntas e que nós demos a resposta que esclareceríamos na Assembleia Geral. Acha isto estranho e lamentável? Acho isto inusitado e qualquer clube que queira crescer não pode viver assim e é de facto lamentável que suceda, mas a verdade é que sucede. E não consegue perceber? Não consigo perceber. Presidente, muito obrigado. Obrigado eu.